Nós vamos prosseguir na parte 2 de O Segredo do Sucesso. Amém? Parte 2. Vou ler Colossenses 1, Colossenses 3. Na verdade, é do 1 ao 17, mas eu vou ler do 1 ao 4. Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Irmãos, na ministração passada, que você pode até assistir, quem não assistiu, ou quem assistiu, assista de novo, no YouTube, nós temos um enfoque principal de buscar o Senhor. Então, o segredo do sucesso, e eu repito, a gente não está querendo passar informações como se fosse um coach, né? Coach. Um palestrante motivacional. Não, é Bíblia mesmo, é Bíblia. O nosso sucesso está no Senhor. E eu falei isso até domingo passado. E o nosso sucesso é o Senhor. E a palavra de Deus, ela nos ensina o sucesso. Amém? Nos ensina isso. E o primeiro ponto que eu abordei, enfoquei bastante, foi justamente isso. Buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Temos que buscar, que as demais coisas são acrescentadas. E aí foi desenvolvendo vários aspectos. E hoje, em especial, será basicamente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, buscar o Senhor, tudo bem. E um outro ponto importantíssimo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aprender isso, amém? Glória a Deus. Então, nós falamos bem, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Então, uma condicional. Precisamos buscar o Senhor. E esse buscar vai em várias vertentes, Ler a palavra, vir à igreja, buscar o Senhor no seu lar mesmo, no dia a dia. Colocar o Senhor como centro e prioridade em tudo. Amém? Pensai. É importante a gente encher a nossa mente com as coisas de Deus. Ler a palavra, guardar na nossa mente, no nosso coração. Amém? É importante. Ok. Versículo 3. Porque já estáis mortos. Então, irmãos, nós estamos mortos para este mundo. Essa referência de já estarmos mortos é o quê? É que quando aceitamos a Jesus, há um novo nascimento. O que nasce? O nosso espírito. O nosso espírito é recriado em Cristo Jesus. Muitos acham assim, que nós somos corpo, alma e espírito. Não, irmãos. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espírito. Nós tivemos um nascimento espiritual em Cristo Jesus. O que nos comunica Deus conosco é pelo Espírito. Por isso que nós temos que entender tudo isso para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele vai falar ao nosso espírito. Amém? Então nós somos mortos para este mundo, para as velhas práticas. Nós precisamos nascer verdadeiramente em Deus, pelo Espírito Santo, pelas coisas do Senhor. E quando isso acontece, a vida passada não tem mais sentido, não tem mais valor. Aquele que era avarento, aquele que era materialista, ele deixa as coisas. Terceiro e quarto plano, a prioridade é o Senhor.
Amém? Porque ele nasceu do Espírito. Amém? E a nossa vida, né, está escondida com Cristo. Amém? Nossa vida está escondida, o nosso espírito está escondido, está guardado com Cristo em Deus. O texto fala isso, olha, está escondido com Cristo. E onde que está Cristo? Em Deus. Interessante. E se você for ver no início de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Nós temos um esconderijo. Nós temos um local em Cristo Jesus, com Cristo Jesus em Deus, que ninguém nos atinge, que a morte não nos atinge mais, que a tristeza, que as coisas desse mundo, tudo passa. Mas com o Senhor nós temos a perfeita alegria. Amém? Irmãos, é basicamente assim, ó. A gente buscando o Senhor, sendo do Senhor, tudo, a pessoa é feliz com tudo. Amém? Aquela mulher, aquele jovem, é uma pessoa mais, não é que é conformada com as situações, se alegra. Ela, uma pessoa, vou colocar assim, né, ambiciosa, sabe? Sabe aquela pessoa que tem, cada vez quer mais? Ah, não, tá bom, eu quero isso, eu quero. Agora, se é uma pessoa de Deus, ela pode ter condição até de ter muita coisa, mas ela se conforma com aquilo ali, tá bom. É uma pessoa simples. Sabe? Porque tudo vai ficar. É uma pessoa que tem um coração de dar, de ajudar, de repartir, sabe? É mais ou menos isso. Isso, irmãos, em nome de Jesus, não pensa, se a pessoa tem dinheiro ou se não tem. Irmão, muitas vezes a pessoa não tem e não reparte nada. É o cão. É, irmão. Pensa a pessoa é mais simples, ela é boazinha. Ih, irmão. Eu sei como é que é o negócio. Hein? Tem gente que atravessa o Rio Paraíba, ida e volta, com um sorrisal na mão, irmão. Sai, o sorrisal, o negocinho ainda esfuma. É impressionante. Isso depende do que a pessoa tem. É o seu coração que está naquilo. Então, nossa vida está escondida com Cristo. Não pode ser abalada por essas coisas materiais. Você tem que pensar mais alto. Amém? Glória a Deus. Estamos escondidos, protegidos, quando estamos na palavra. Olha a importância de sabermos a palavra. A importância de andarmos conforme a palavra. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque Deus, Ele vai honrar a sua palavra. Não é o que um pastor falou, não é o que um líder religioso falou, um que acha, eu acho isso, né, de acordo com a interpretação, eu quero saber o que diz na palavra. É isso? É isso, então é isso que vai seguir. Sem historinha, irmão. Sem historinha. Coisa que eu aprendi, quando a pessoa ficar justificando muito e tal, tem coisa aí. A verdade é clara. É claro, é sim, sim, não, não. Então, siga a palavra, que você vai estar protegido. Por quê? Porque Deus vai honrar a tua palavra, irmão. A sua palavra. Não é assim? Você já viu um negócio antigo? Eu sou desse também, olha. Se eu trato um negócio, não precisa nem de contrato. Porque eu vou cumprir aquilo. Não precisa de contrato. Mas hoje faz uma pilha de contrato, mesmo assim o pessoal ainda dá cano no outro. Mas a pessoal antigo, tem palavra, irmão. Fala, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Está feito.
Quando eu faço as coisas, o negócio, quando a pessoa vai fazer, puxando o contrato, você pode fazer o que for, eu assino. Mas o que eu tratar contigo aqui, vai ser o que eu posso pagar, vai ser o que eu vou fazer. É desse jeito comigo. A pessoa fica até assim. Depois vai ver meu histórico. Desse jeito. Amém? Imagine Deus, irmão. Eu sou comedor de arroz e feijão. Comedor de arroz e feijão aí, irmão. Você passar uns dias sem comer já. Imagine Deus, irmão. Quando Deus fala na sua palavra, pega aquilo. Pega aquilo. As promessas de Deus. O que Ele fala para não fazer. Não vou fazer não. Você entendeu, irmão? É só bênção. Só bênção. Então, não seja levado pelas situações do mundo, circunstância, que aí você vai ficar desprotegido. A palavra de Deus é uma fortaleza. Guarde isso no seu coração. É uma fortaleza. Você está inatingível. Você está protegido. Amém? A palavra de Deus é uma fortaleza. Andar na palavra é andar com Cristo em Deus. Olha só que maravilha. Você está andando na palavra, na verdade, o que o Senhor fala. Ah, mas eu tenho dúvida se tal coisa é pecado, se está errado. Nos procure, irmão. Fica tranquilo. Eu vou ficar até feliz em te contrariar. Eu não vou vir te enganar. Não vou ficar... Ah, mas será que você não vai querer? Irmão, não. Fica tranquilo. Eu vou falar sempre com você. Procura outros irmãos aí de Deus. Venha no estudo bíblico, que agora toda quinta-feira, 19 horas, para aprender, tirar dúvidas ali. Mas não fique em dúvida se algo é correto, se Deus aprova, se não aprova. Porque senão você vai perder. Você vai perder. Amém? Irmão, ser guiado é aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero aqui te alertar que não vem uma voz. Pode até ocorrer de forma muito esporádica, tá? Até biblicamente. Mas, geralmente, como o Espírito Santo fala? No testemunho do nosso interior. Você tem aquela plena certeza que o Senhor está te falando para tal coisa. Não é que vem uma voz e fala, olha, Josemar, tal coisa, faça isso. Não. Você tem aquela plena convicção que é Deus falando. Obviamente, é coisa do bem e tal. Algumas vezes, até durante o culto, acontece isso comigo. Eu sinto uma plena convicção que com certeza de Deus para fazer determinada coisa. Ou para orar por alguém, ou na forma de oração, ou alguma coisa. Coisas simples assim, mas Deus está no controle. Então, isso acontece no seu dia a dia. Ah, mas eu não estou ouvindo e tal. Ora com Deus. Ora a Deus e fala, Senhor Deus, eu quero que o Senhor seja claro comigo. Vamos ter um papo aqui, sério. Ouvi que o Senhor fala, testemunho, tudo bem. Eu quero ser guiado pelo seu Santo Espírito. Me ajuda. Me ajuda que eu estou perdido. Irmão, tem gente que é criada por profeta tal. A pessoa tem coisa para resolver. Ah, profeta tal. E vai lá. Profeta, fala. Aí, irmão. É você e Deus. E se o profeta não está muito ligado com Deus? E aí? Se te der uma palavra que não tem nada a ver,
Se você não tem um testemunho do Espírito, será que você vai ter a percepção do Espírito para saber se a pessoa está ligada com Deus ou não? Então você já não tem. Então é melhor você buscar de Deus na palavra. O Espírito de Deus vai falar contigo. Não fica correndo atrás de ninguém. Você pode correr nos busque, mostrando aquilo que é de Deus, que não é, para você te direcionar. Não seja conduzido por homens ou por mulheres, né? Entendeu? Seja conduzido pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Eu não estou aqui, irmãos, falando contra profetas que tem homens e mulheres de Deus levantados que vão falar com você. Amém. Eu estou falando você ficar procurando para ter uma resposta que o Espírito Santo de Deus muitas vezes já falou contigo. Entendeu? Já falou contigo. Então é importante você buscar de Deus, Ele vai confirmar no seu coração. Se a pessoa é casada, vem a concordância, Ele vai falar contigo e também com a esposa. Em tal situação, orando juntos. Ah, mas falou contigo, não falou com a esposa. Não, ela não concorda em tal coisa. Continue orando. Veja certinho. Se não tiver uma concordância, não dá um passo. Não dá um passo. Ah, mas eu sou sozinho ou sozinho. Nesse aspecto, melhor ainda, que é só você e Deus. Então, busca Deus, que Ele vai confirmar no seu coração. O Espírito Santo fala assim. Deus fala assim. Amém? Romanos 8, versículo 13 e 14. Atos Romanos. Eu não quero demorar muito na mensagem, mas vou dar deverzinho de casa, tá bom? Dever de casa. Dever de casa, leia o capítulo 8 de Romanos, todo, tá bom? Amém? E também o Salmo 119. Tem mais de 100 versículos, mas na semana toda você pode ler. Então, versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, é um mandamento, é um requisito que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então você pode orar a Deus, Senhor, eu quero ser guiado eu sou seu filho. Amém? Mas tem que mortificar a carne, ou seja, os seus desejos naturais, as suas ambições carnais, sua falta de perdão, ira, cólera, contenda, tudo isso é coisa da carne, irmão. Coloca para lá. Aí Deus vai te guiar. Entenda, irmão, são níveis, entende? Quanto mais você mata a carne, mais o Espírito vai reinar. Mais sensibilidade espiritual você vai ter. Amém? É isso. De repente, o Espírito Santo está falando com você um tempão e você não ouve, não. Você está só pensando nas coisas materiais. Ele vai trabalhar no seu espírito. Por isso que você precisa de ter um momento a sós com Deus, orando, confessando pecados, adorando a Deus, lendo a palavra, corrigindo procedimentos. Não é verdade? Aí Deus chega e fala. Você, sim, Senhor, eu vou obedecer. É isso, irmão. É por aí, amém? Por quê? É filho de Deus. A pessoa que não é filho, não é guiada pelo Espírito. É guiada por outro Espírito. Você entendeu? Você entendeu, né? Não é o Espírito de Deus. Aí vai mandar roubar, matar e destruir.
em várias vertentes. Irmão, tem gente que só pensa em dar cano na outra pessoa, em se dar bem. Irmão, usa toda sua mente só nessas coisas. Só pensa coisa errada, ruim da outra pessoa, amargurada. Ah, é isso. Para, irmão, para. Para, irmão. Tenta nesse ano não ficar falando da outra pessoa. Olha para trás e veja. Você falou muito de alguém em 2025? Falou, né? Você que falou. Coloca o nome dessa pessoa, você e Deus, tá? Fala, olha, eu não vou mais falar de você esse ano. Vou te tirar da minha boca. Você não vou mais. Vai anotando, irmão. Para. Você fica ali. Isso não faz bem para você, cara. Você está se matando. Então, se não é uma coisa que você vai abençoar e tal, não fale. E se vier na sua mente, começa a abençoar. Oh, Deus abençoe fulano de tal. Não fala mal. Não fale. Porque isso não vai trazer coisa boa para você. Amém? Faz esse propósito aí. Você vai ver como é que você vai se sentir mais feliz. Mais leve. Então, porque nós somos filhos de Deus. Não somos filhos das trevas. Será que o Espírito Santo guia para ficar falando do outro? Irmão, isso não é de Deus não, irmão. O Espírito de Deus vai chegar, ó. Você está vendo fulano de tal? Fala que... Para com isso, irmão. Isso é do diabo, pô. Verdade é essa, irmão. Isso é do diabo. Ah, mas eu sou santo e essa pessoa fez tal coisa. Olha só. Deixa ela, irmão. O problema é dela e Deus. Cuidar da minha vida. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Eu tenho que olhar para mim para não cair, irmão. Porque 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, eu não serei atingido. Cuida de mim. Faça esse propósito. Para. Deus, hein? Isso é de Deus. Tá bom, ó. Gálatas 5, 16 a 18. Versículo 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis. Em outras versões, jamais satisfareis. Eu gosto mais dessa. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmão, a carne quer se saciar com você. A carne. Eu quero essa mulher vai me satisfazer. Como? Falando de alguém. Não tem ninguém falando, não. Não tem. A vizinha colocou o lixo aqui, ó. E tal. Essa mulher. Você entendeu? Muitas das vezes está o culto maravilhoso e tal. Eu, pastorzinho. Além de estar de tênis, ele atrasou o horário. Pelo amor de Deus, eu vou amanhã trabalhar. Sabe, o senhor já sai daqui, não sai na bênção, irmão. Está na carne. É carne, irmão. Ah, mas é coisa de Deus, irmão. O inimigo estava lá no céu e caiu, irmão. Pensa nisso não. Talvez a pessoa está aqui, já está sendo bombardeada pelo inimigo. Pensando. Analisando se eu estou falando A, B, C. Irmão, olha tudo e pega o que é bom. O que não é, guarda. Uma hora vai servir. Em nome de Jesus. Amém? Então, a carne ela tem esse desejo de te dominar, de te possuir. Versículo 17. Porque a carne cobiça. Em outra versão, milita. Ela briga contra o espírito.
e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a pessoa até quer, sabe, fazer as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, mas há um conflito ali entre a carne e o espírito, entre o que é de Deus e que não é. Irmãos, e guarde isso, hein? De cara assim a pessoa acha que não é pecado. E se você for ver, até não é um pecado. Só olhando, falando outro, olha, você está pecando. Eu não tenho coragem de falar isso, irmão. Só está... Eu até brinco, fofoca gospel. Eu até brinco e tal. Você entende o que eu estou falando? Mas não vai, você está dando uma carninha para carne. Agora mesmo ela vai querer mais. Você entende? São coisas assim. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, obviamente o Espírito Santo de Deus, não estáis debaixo da lei. Amém? Então, aquele que anda no Espírito, ele está acima da lei. Porque ele cumpre a lei e mais alguma coisa, irmão. Então, a lei não pega ele. Percebeu? Ele cumpre a lei e mais alguma coisa. Não faz. Se você olhar as obras, bacana. Olhar o coração, melhor ainda. E o que cumpre a lei? Olha, as obras. Mas o coração, aí não sei. Não sei. Pode estar fazendo para aparecer, irmão. Nada foi aceito. Percebeu? Então, no Espírito, a pessoa está 10 com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não seja uma pessoa turrona, cabeça dura, que não ouve a ninguém, que faz tudo do seu jeito e pronto. Não seja essa pessoa. Sabe? Ouvir o Espírito Santo de Deus é você deixar de falar pela palavra, pela ministração, como está sendo agora, por uma música. Você é a sós. Aí você declina daquilo que você achava que era bem, ou até tinha aquele conceito. Você não pode ser um turrão. Ah, não, mas eu já tenho minha formação aqui. Não, irmão, você não vai em bom lugar assim. Pessoas assim não ouvem nem a Deus. Não ouve Deus. Não ouve o Espírito Santo. Obviamente, tudo pautado na palavra. Nessa ouvindo um aqui, outro ali, fica mais perdido que cego em tiroteio. O farol é a palavra. Abre o coração. Amém? Glória a Deus, né? Como Deus fala? Irmãos, como Deus fala? Será que Ele já falou comigo? Né? Colocando cada pessoa, né? E eu não percebi? Ou até percebi e fingi que não era comigo? Que acontece isso. Deus pode chegar e falar, a pessoa... Não é verdade? Fica... Não, irmão. A questão é, quem vai governar a tua vida? Quem vai governar? Quem vai governar? O Espírito Santo, o diabo ou você? Forte, né? Quem vai conduzir você? O Espírito de Deus, o maligno ou você? Quem? Somos um espírito, temos uma alma que habita num corpo. Como eu falei, o Espírito Santo ele vai falar com testemunho interior. Irmãos, devemos buscar o governo de Cristo em nossas vidas. Buscar o governo. É Ele que manda. É Ele que manda. E temos que ter prazer nisso.
O inimigo deseja manter o controle da nossa vida. Ele quer ter o controle. Como? Ele faz tal coisa, ele faz isso. Irmãos, guarde o que eu vou falar. Como assim? Vou dar um exemplo que Deus mostrou para mim. Até hoje à tarde, quando eu estava revisando essa mensagem, 3 ou 4 vezes que eu revisei. Como assim ter controle? De repente você é uma mulher fiel e tal, pá. Mas é dependente de vez em quando tomar uma bebida alcoólica. Uma pinga, ou uma cerveja, alguma coisa, uma bebida alcoólica. Você não abre mão de vez em quando. Ah, mas eu estou sozinho ali, eu e Deus, ou meu marido ali. Será que isso não é um controle? Você entendeu o que eu estou falando? De repente você é de Deus, tal e tal. Mas de vez em quando você acessa algumas postagens indevidas. Ou até devidas que não é muito devida. Você sabe o que eu estou falando. Ele está tendo controle. Você não chegou a cometer uma coisa muito grande, né? Mas ele tem controle de você. Percebeu? Aí você fala, mas é o que eu tenho que fazer? Rompa. Rompa, isso é muito pessoal. Irmão, vai ter coisa que o marido não vai nem falar com a mulher. Que a mulher não vai falar com o marido. Irmão, pessoal casado aí, vou te falar uma coisa, você não conhece seu marido. Você não conhece sua mulher. Só Deus conhece. Só Deus. Então, é você e Deus. Tal coisa. Olha, eu estou buscando santificar e tal, mas de repente vem aquelas músicas do mundo e eu até gosto, e estou ali, ou é um samba, ou é um rock, muito doida a música. É um controle. Pode ser um controle. Ah, eu estou ali, né? Falo em línguas, uma bênção. Mas de vez em quando eu sou tomado pela ira e Ih, rapaz. Isso é um controle, é um demônio também. Fica esperto. O demônio da ira. Tem gente que mata por causa disso. Você entende? O início é um controlezinho para dominar a pessoa. É o domínio. É o governo. É você que tem que avaliar isso aí. E Deus. Porque você precisa ter sucesso no que você deseja fazer. Tira da tua cabeça esse entendimento enganoso, que as coisas espirituais são só aqui na igreja. Que Deus só fala aqui. Deus vai falar contigo aonde você estiver. Dirigindo o carro no sinaleiro, na escola, no trabalho. Andando um caminho até que não é bom, um caminho mau, ele vai falar, olha, não vai que tu vai morrer. Vai morrer se for nesse caminho aí. Aí o cara ouve, né? Entendeu? Você está trapaceando. Você está mentindo. Você está roubando. Você está adulterando. Você está... Olha aí. É Deus falando, irmão. Você está acessando pornografia, seu safado. Você está isso, aquilo, outro. Depois dá uma de crente aí. Tu é crente nada, meu filho. Tu é filho do... É, irmão. É Deus falando. Pode falar glória a Deus, aleluia. Se for, é isso mesmo. É Deus mesmo.
E no teu dia a dia, é no teu dia a dia que você vai se render ao governo de Cristo. Irmão, cada vez que a gente faz uma ministração, é a glória de Deus. Vem, a pessoa ora, chora, ajoelha, é maravilhoso. Mas isso passa. Depois vem a segunda, terça, quarta, quinta, entra a semana, sai semana e tal. Se você, no seu dia a dia, não tiver uma postura de um verdadeiro filho de Deus, não vale nada, irmão. Já é grande coisa, tá? Eu vou dizer de coração. Só de você estar aqui é uma bênção. Que tem gente que não aguenta nem ouvir uma mensagem dessa. Não vê a hora de terminar e falar, olha, o cara é louco. Ali dessa igreja eu não passo nem na calçada, irmão. Irmão. É no dia a dia. Esquece esse negócio espiritual. Senhor, glória. Na segunda vai começar. Se seu negócio tiver tudo furado, se você tiver uma vida mentirosa, se você ficar o tempo todo falando dos outros, criticando os outros, você não é filho de Deus, não. Você sabe de quem é ser filho, né? Ah, mas eu aceitei a Jesus, então anda como filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem um pastor que deu esse testemunho. Tinha um senhor que não tinha muita escolaridade. O cara era bilionário. Antigamente era milionário, mas hoje seria um bilionário. O cara é riquíssimo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até um faxineiro é rico pra gente, né? Maravilha. Mas o cara tinha muita grana. Aí esse pastor conversando com ele, era homem de Deus. Aí ele chamou esse pastor para conversar em casa e tal. Conversando, ele falou, olha, eu nunca perdi um negócio na minha vida. Aí contou a história dele, muito simples, foi crescendo. Todos os negócios ele ganhava. Tudo, tudo, tudo. Não perdia nada. Mas o que ele aprendeu? Ele orava antes. Ele falou que por ele ser um homem de negócio e tal, sempre aparecia alguém para investir, para vender alguma coisa para ele, para investir algo para ele. Então, irmãos, chegavam lá para ele, oferecer alguma coisa. Amém? Amém. Aí ofereciam sempre alguma coisa para ele. Desliga o subwoofer aí. Ofereciam algo para ele. Uma venda, alguma coisa, um imóvel. E ele não fechava nenhum negócio antes. Ele, eu vou orar. Depois eu falo contigo. Eu falava com a pessoa que ia orar, né? Amanhã eu falo contigo, depois eu entro em contato. Ele ia orar. Orava, colocava perante Deus, até que o Senhor falava com ele, se era para fazer ou não. Dos mais simples aos mais complicados. Até aplicação na bolsa lá, tudo. E ele falava que tinha coisa que todo mundo falava, olha, isso aí não é bom não, isso aí vai acontecer tal coisa. Mas o Espírito Santo falava com ele, é lá. Aplicava naquela ação e aquilo dali dava mais dinheiro para ele. Porque várias vezes acontecia isso. Irmãos, vai pelo que o Espírito Santo falar contigo. Ora antes. Não vai que o homem fala não, irmão. Tem coisa que de repente todo mundo vai, que não vai dar certo. O Espírito Santo falou, vai dar certo.
Anda na contramão do mundo. Anda na contramão, irmão. Não vai pelos outros, não. Não seja uma Maria. Vai com as outras. Seja Maria de Deus, né? Vai com o Senhor Jesus. Salmo 119, 165. Vocês vão ler durante a semana Salmo 119, que fala sobre a palavra de Deus. Diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Irmãos, aqueles que amam a lei têm muita paz. E não tem tropeço. Não erra, está no caminho, independente do caminho, está andando firme. Não tropeça. Tem paz, independente das circunstâncias. Amém? Mas tem que amar a lei. O que é amar a lei? É desejar cumprir. Sempre. Não é ficar brigando com Deus. Ah, Deus, será que... O que é para fazer isso? Então vou fazer. É assim que eu vou pautar a minha vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Faça uma aliança com Deus. Uma aliança que você vai cumprir, vai fazer tudo aquilo que Ele deseja. Com alegria, irmão. Não é pesado, não. Ah, Deus, já que o Senhor mandou, né, Deus e tal. Parem, irmão. É por amor. Eu não estou aqui porque me pagaram, eu tenho que ficar. Por isso que eu acho até estranho a pessoa receber para fazer as coisas de Deus. Tudo bem. É por amor, irmão. Senão vai para outro lugar. Vai fazer outra coisa, irmão. Tudo com o Senhor tem que ser por amor. Tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Faça essa aliança. Envolva Deus no seu negócio. Como isso? Os seus sonhos, aquilo que você deseja, envolva Deus, irmão. Não tenha um projeto de vida à parte de Deus, do reino de Deus. Como você faz isso? De repente você é um pequeno empresário, eu tenho um sonho de ser empresário, de ter bastante recurso e tal. Você não pode pensar assim, vou ter bastante recurso, vou ficar rico, vou ficar bem de vida e tal. Epa, você já está pensando, não está pensando. Joga Deus no negócio. Como? Senhor, eu quero ter bastante recurso. E também investirei forte na tua obra. Serei um homem fiel. Vou investir, Senhor. Eu quero dar meus dízimos, as ofertas. Eu quero ser forte na casa do Senhor. Você trouxe Deus para o negócio. Você tem um estabelecimento, Senhor Deus, eu consagro aqui esse meu estabelecimento ao Senhor. Ó, Pai, já estou vendo vários clientes. Serei fiel a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Cara, você pode estar até endividado no negócio. Você não deu R$1. Não tem nem como dar. Mas tu já fez aliança com Deus. Pai, o Senhor conhece meu coração. Percebeu? Você traz Deus para o negócio. É o maior sócio do mundo. O maior sócio do mundo, cara. Traz e fala, eu quero ser forte. Eu vou investir forte na tua obra. Deus está ali. Mas eu não preciso dar. Não, Deus quer ver o seu coração. Da mesma forma que o cara pode dar muito e não está com coração, o outro não deu nada, mas se ele tiver o coração, Deus vai começar a mandar nesse recurso aí. Para ele realizar a obra. Você entendeu? Traz Deus para o seu negócio. As suas habilidades,
a sua capacidade, tudo para glorificar o nome de Deus. Amém? Você entendeu, né, irmão? Tenha uma motivação que nasceu no coração de Deus. Uma motivação correta. Talvez a pessoa, eu quero ficar rico. Para quê? Não, vai comprar uma mansão. E aí, depois morrer? Então começa a fazer um caixão de ouro. Folheado a ouro. Motivação errada. Agora, para ser uma bênção, para ser instrumento para a salvação de vidas. Irmão, aí a coisa é diferente. Irmão, eu falo, se eu tivesse muita grana, eu queria ficar com 10%, até 5%, e dar 95% para a obra de Deus. Olha só que lindo. O pessoal, obviamente, tem que ganhar muito, né, irmão? Para ter um padrão de vida mais ou menos. É por aí, irmão. Sabe o que eu estou falando? Traz Deus para o seu negócio, para a sua vida, para o seu sonho. Se Deus é Deus, a coisa acontece. Amém? Usa as tuas habilidades para a glória de Deus. Irmãos, em Gênesis 17, Deus falou com Abraão. Gênesis 17. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu gosto disso. Pensou Deus chegar? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, isso aí é muito louco, né, irmão? Mas o que Deus estava falando com ele? Era justamente reforçando as promessas, que ele teria uma descendência e tudo mais. É muita coisa para passar aqui para vocês. Mas é basicamente assim. Em Gênesis 12, Deus chamou Abraão. Na verdade, Abrão. Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí vai. Abraão foi. Ele tinha 75 anos. 75. A promessa já estava lá. 10 anos depois, não veio a promessa. É quando a Sarai, deu Agar, que era a serva dela, né, para o Abrão. Para o Abrão forçar aí a promessa de Deus. Não era aquilo que Deus queria. Mas tudo bem, veio uma grande nação a partir daí. Mas não era a promessa de Deus. 10 anos. Agora ele estava com quantos anos? 99. 85, mais ou menos, veio Ismael. Para praticamente 100, 15 anos. Mais velho ainda. Aí você fala assim, mas Abraão era um homem de fé. Ele não estava com fé não, irmão. Disso aí não. Quer ver? Eu te provo. Gênesis 17 diz assim: então caiu Abraão, já tinha mudado o nome, sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração. Ele não falou. Isso Deus falando, o anjo falando com ele.
um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos, que eles tinham diferença de 10 anos. Você entendeu? Mas Deus precisou mudar o nome dele. Olha o tempo. De 75 a 100 anos. 99. 25 anos, confere, irmão? 24, por aí. Tem a gestação. Mas Deus falou, olha, eu vou ter que mudar o nome desse cabra aí, porque senão não dá certo. Aí mudou. De Abrão, pai exaltado, Abraão, pai de multidão. Abraão, acrescentou. E na mulher, tirou. Era Sarai, princesa, era minha princesa, foi para Sara, princesa. Ou seja, a princesa de todos. É para todos. Não é só para você, não. Ou seja, vai ter uma multidão. E aí, irmãos, menos de um ano, a gestação ali. Você entende? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós é que impedimos o agir de Deus. Nós é que impedimos a bênção que Deus já prometeu para nós. Precisou Deus mudar o nome. Amém? Mudar a concepção. A fala. Muda a sua fala. Ele tinha que declarar por fé. Eu sou pai de multidão, sem céu. Aí quando ele não queria, já não acreditava muito, a mulher dele, pai de multidão, sou eu. Entendeu? Sou eu, pai de multidão, pai de multidão. Aí ele não riu mais. Então nós temos que ter uma fé nesse Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus quer escrever uma nova história. E aí você precisa dar um nome. Apagar aquele nome e ter um novo nome. Se você era uma pessoa nervosa e tal, agora você é uma pessoa calma. Eu sou calmo, sou tranquilo. Eu sou uma boa mãe, uma boa esposa. Estou tranquilo. Você entende, irmão? Dê um novo nome para você. Também eu quero falar sobre Asa. Está acabando, tá, irmão? Só uma pitadinha. 2 Crônicas 16. Depois vocês leem sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 16, fala sobre o rei Asa. Esse rei Asa, ele era o rei de Judá, do Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Norte, que foi dividido os reinos, eram 12 tribos. 10 para o Reino do Norte, 2 tribos para o Reino do Sul. Reino do Sul ficou Judá e Benjamim. O restante, né? As 9 lá para o Reino do Norte, capital Samaria. E, irmãos, ele começou muito bem, esse rei de Judá, Asa, buscando a Deus, quebrando, destruindo o que o Senhor falou para destruir, né? Outros ídolos que não eram de Deus. Tudo na Bíblia lá está bem especificado. Então, veio uma situação que o rei do Reino do Norte estava vindo para atacar e guerrear contra ele. O que ele fez? Ele fez uma aliança com o rei da Síria.
ao invés de buscar a Deus. Isso desagradou muito o Senhor sobre isso. Ele fez outra aliança. Na verdade, ele pegou ouro da casa do Senhor e deu para esse rei da Síria, para fazer uma aliança com ele. Amém? Mas foi levantado um profeta e falou com ele, 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te fortes, para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisso, pois, procedeste loucamente. Amém? E falou, desde agora haverá guerra sobre ti. E aconteceu isso. Depois, irmãos, ele ainda pegou uma enfermidade na perna. E diz na palavra, prosseguindo, que ele confiou mais nos médicos do que no Senhor. E por isso ele veio a morrer. Olha só, irmão. É o perigo dos recursos, dos meios. Ele tinha tudo. Nós buscamos os meios, sim, mas buscamos o Senhor acima de qualquer coisa. Amém? Então, gostaria de colocar, e qual os erros dele? Asa deixou de confiar no Senhor. Buscou fazer outras alianças. Que nós temos que ter uma aliança com o Senhor. E não nos confiarmos no homem, no governo, de alguém. É o Senhor. Ele vai providenciar as outras coisas, né, as pessoas. Ele não ouviu a palavra de advertência do profeta. Irmão, foi impressionante. Esse profeta que falou com ele, esse texto que eu li, jogou ele no cárcere. Prendeu o profeta. Ou seja, ele quis calar a voz de Deus. Amém? Ele não recebeu a voz de Deus. Asa também não tirou os altos. Isso está em 2 Crônicas 15, 17. Terminando, tá, irmãos? Acabou. Esses altos eram pontos de adoração mais ou menos ecumênico, irmão. Qualquer tipo de ídolo, a Deus podia ir lá. Até o Deus, El Shaddai. Até o Deus de Israel podia lá adorar também. Tinha até sacrifício humano. Nisso aí, lá em cima, nos altos. Ele destruiu todos os outros altares, mas não acabou com os altos. Lembra que eu falei do controle? No início, ele era de Deus. Olha só, os altos, 15 e 17. Os altos, porém, não se retiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. De repente você é um crente bom, né? Mas tem coisa que você tem que tirar, que pode te prejudicar lá na frente. Amém?